A gente tem os mapas de calor de todos os jogos do Daniel Alves, mostrando esse posicionamento muito claro de camisa 10 dele em grande parte dos jogos dele. Ceará na estreia, ó, foi camisa 10 total, marcou um gol. Contra o Atlético Paranaense, camisa 10 total do time, ó, aquele 1 do Zagallo, né? Aí contra o Vasco, o Raniel foi expulso e o São Paulo jogou com 10. É mais complicado analisar a posição dele, mas você vê que ele atuando com muita liberdade, né? Muito mais do meio para frente. Contra o Grêmio, é muito claro ali, o jogador 10, ó, centralizado. Olha o vermelhão ali contra o Grêmio, naquele sábado de manhã em que o São Paulo empatou por 0-0 com a equipe gaúcha. E esse é o último jogo contra o CSA, no qual ele foi escalado como lateral. Há uma diferença desse jogo em relação aos demais. Mesmo assim, ele dá uma migrada para o meio quando dá. Sim. Né? Mas o atleta se conhecer é muito importante, né, Rezec? Ele deixou bem claro ali quando foi perguntado se ele seria o 10. Ele falou que jogaria de 5, de 8 ou de 11. Por quê? Porque de 10, normalmente ele joga de costas entre as linhas. E para um cara da idade do Dani jogar ali é impossível. É muito difícil jogar de costas. Então, o que ele prefere? Uma zona de conforto, porque ele é um cara muito inteligente, joga de frente. Com a 5, ele joga aqui, iniciando a jogada. Tem que ver se ele está falando de 5 na Espanha ou de 5 no Brasil. Tem isso também. De 8, ele está do lado do primeiro volante, jogando de frente. E de 11, aqui no Brasil, teoricamente, seria um beirado, um extremo, né, jogando na frente do lateral direito. Que era para isso até a intenção do São Paulo, botar o Juan Fran e o Daniel um pouco à frente. Mas o Antony está lá... Cara, Temporada passada ele jogou muitos jogos assim no PSG, numa segunda linha. Só estranho que um jogador do nível dele, e eu até ia perguntar isso para ele, não converse isso antes de chegar. Imagino que isso tudo já esteja conversado. O Juan Fran não é contratado por acaso para a lateral direita. Eu acho que tanto conversaram que ele recebeu a 10 também como dizem parte que desse a 10 processo. foi casualidade, era o número de 1 a 11 que estava meio sobrando, a coisa foi meio articulada. Foi O argumento... decisão junto com o departamento de marketing, inclusive, para explorar a contratação dele. Posso te garantir. Esse tipo de coisa é conversada, não é um jogador que eu estou indo para o São Paulo para colaborar, onde o professor me colocar, eu vou jogar, estou aqui para ser mais um. Ele não é mais um. Não contrataria um Juan Fran. Você conversa antes e Ninguém você dá 10 impunemente para a maior contratação do ano, assim, por acaso. Foi pensado também para explorar o produto de marketing que é o Daniel Alves, que tem contrato até o meio de 2020 com o São Paulo. Agora, acertaram com o treinador russo, não? Chegaram a combinar com o Cuca que seria isso? Que era isso que ele queria? O Cuca, então, não tinha nada que ter colocado ele na lateral nesse jogo com o CSA. Não tinha que ter quebrado o combinado. Eu discordo. Você colocou... Discordo. Testou o jogador ali, cara. O Daniel precisa ser testado na lateral? Não, mas assim, ele tem... Eu acho que você foi o expõe quinto jogo dele. Você expõe o jogador, o projeto, o time. Olha a polêmica que deu. Há uma questão que não estava mais sendo colocada. Se ele chegou para isso, coloque ele ali e acabou a discussão, olhou lá. Mas nesse jogo voltou o Hernanes. Há uma diferença, né? Nesse jogo o São Paulo teve à disposição Pablo, Hernanes e Pato. O Cuca mexeu no time, o Hernani jogou. Então, o Hernani jogou na função em que antes vinha sendo desempenhada pelo Daniel Alves. E aí o Daniel Alves foi para a lateral. E, mesmo... O Juan Fran foi para o banco. O Juan Fran foi para o banco. Mesmo sem não jogar futebol, ou melhor, jogo mal pra caramba, apenas com a minha experiência de olhar, analisar jogo, cobrir Copas e times, eu acho que o Daniel Alves não jogou bem no meio. E se eu fosse o Cuca, eu faria o mesmo teste. Ver como é que ele se sai na lateral. O Maestro Júnior, que ninguém vai discordar da bola que jogou o Maestro Júnior, opinou aqui durante a semana que ele acha que o Daniel Alves rende mais na lateral que no meio. Foi a opinião do Maestro, a qual acompanhei. Acompanhei o relator Maestro Júnior. Mas a gente não está discutindo a opinião dos outros. Eu acho que o Dani não jogou mal quando ele jogou no meio. O problema do Daniel é posicionamento, movimentação e qualidade de quem recebe o passe. É uma questão de visão e acompanhamento. A gente viu em vários momentos ele colocando os companheiros para a jogada ter sequência. Acho que ele é um jogador hoje que consegue atuar bem na lateral, no meio, em qualquer outro lugar. O problema é acompanhamento e o que vem junto com ele. Acho que o Dani não é nem o centro de uma discussão dentro do São Paulo. O time pode se construir a partir do Daniel Alves, só que você precisa ter ideias a partir dele, não basta ter ele. Concordo. Ele não vai resolver sozinho. Concordo. Ele toca para infiltração, o cara não devolve. Ele pisa, olha o espaço, o cara não aprofunda no espaço. Ele é um jogador que precisa ter compreensão de jogo ao redor dele, sozinho ele não vai fazer nada. É que ele vem de uma Copa América na qual ele foi o melhor jogador da competição, justamente eleito pela Conmebol, na minha opinião, o melhor da competição, atuando como lateral. Tudo bem que a seleção tem um nível que o São Paulo não tem.
Mas eu, sinceramente, ainda na minha visão de observador, eu ainda tô achando estranho o Daniel Alves no meio. Cara, essa discussão é tão boba. O Daniel, ele misturou as coisas. Nós não somos profissionais do futebol. Nós somos jornalistas. Sim. O nosso bairro é completamente diferente. A gente analisa jogo, a gente não joga jogo. Perfeito. O Pedrinho hoje é um profissional que está junto da imprensa e que tem a compreensão dele como jogador de futebol e traz essa experimentação, essa experiência dele. A gente não é profissional de futebol. Eu entendi o que o Dani falou e até em cima do Rizek eu acho o Dani muito mais efetivo como lateral, também concordo. Só que o que ele explicou para a gente? No Barcelona, além dos jogadores estarem num nível acima, existem mecanismos para que ele seja acionado. Até um passe simples que ele dá no Messi, que ele já falou isso, que ele deu no Messi de costas, o Guardiola parou e falou assim, por que você deu esse passe aí? Ele vai ter que devolver a bola para você, esse passe é improdutivo. Até um passe simples no corredor. Então, quando o Dani pega a bola, o Messi vinha por dentro, o outro passava, o Daniel passava, recebia na frente. Existiam jogadas para que o Daniel fosse um cara efetivo. Mas no São Paulo, como o Antony está ali muito preso, o Daniel fica meio que sem função. Não é que ele seja melhor no meio do que na lateral. Eu acho que ele é muito melhor. Mais lateral do que meia. Eu acho também. Só que no meio, ele vai ter muito mais, nesse sistema de jogo, ele vai ter muito mais oportunidade de construir jogadas do que ali. Na lateral ele fica encaixotado. Ele fica encaixotado porque o Antony é um cara muito preso na direita, muito aberto, é um extremo que não vem por dentro. No meio também fica encaixotado, mas eu quero encaixotado um cara como o Dani, da qualidade dele, cara. Que encaixotado ele ainda vai buscar os companheiros, ele vai resolver. E outra, não é só o fato de ele jogar na lateral ou não, você tem um Juanfran para lateral, cara. Você trouxe o Juanfran, né? Você tem um tremendo lateral ali, você tem a possibilidade de usar os dois, isso é problema seu, Cuca. Se vira, cara. Perfeito. Bota os caras para jogar. Nesse jogo, o Daniel Alves começou no meio, aí ele passou o Tietê para lateral e começou colocou... na lateral. Desculpa, começou na lateral. Isso. Aí ele colocou o Igor Gomes no meio e depois ele passou o Tietê para lateral. E sobre o que você falou, é legal a gente falar sobre a nossa profissão. Concordo contigo. O Daniel Alves misturou um pouco as bolas. Por exemplo, eu gosto da mistura, da diversidade. E esse programa procura refletir isso, nossas transmissões no Sport TV também. Eu sou jornalista. Eu não sou um cara do futebol. Eu trabalho hoje com futebol. Posso trabalhar com política, como já cobri política, comportamento, fui editor da Playboy. Eu sou um jornalista que hoje, por acaso, estou falando de futebol nesse programa. Mas a minha função é jornalismo. O Pedrinho é um ex-jogador. Tem coisas que eu acho que só o ex-jogador pode falar. Por exemplo, o drible, que ele deu aula aqui. Ambiente de vestiário. Eu não vou pedir pro Lédio Carmona me ensinar como é que dribla, certo? Senão ele vai cair aqui, vai bater a cara no chão. Compensação, o Lédio vai fazer uma reportagem de um jeito que só um jornalista consegue fazer. Ele vai apurar uma informação. Oi? O Lédio sabe que aquilo ali é bonito, diferente, que claro, são capazes de analisar um jogo pela nossa experiência, etc e tal. Mas tem coisas que eu acho que são muito legais de se ouvir de um ex-jogador. Questões técnicas, questões do trato com a bola. Cabem as duas coisas. Trabalho com comentaristas, ex-jogadores e jornalistas, eu acho que são funções absolutamente complementares. Complementares, é isso, estou contigo, são complementares. Eu acho que são complementares, na transmissão elas são absolutamente complementares, que o Pedrinho vai me dizer, olha só, essa quicadinha fez com que ele chutasse a bola errada e por isso ela foi para ali. A chuteira, a trava tal, ele escorregou. A trava de borracha, né? Aí ele tinha que usar uma outra trava. São situações, ou o vestiário está carregado, como por exemplo, isso é nítido de um vestiário pesado. Vamos para o cinema. Um jornalista faz uma crítica de um filme. Para fazer uma crítica de um filme, como a gente faz de um jogo, ele analisa a história daquele cineasta, a história daqueles atores, ele apura, ele liga para as pessoas, por que você fez aquela cena assim, por que você fez aquela cena assado, e vai fazer uma crítica muito bem elaborada, se ele for um bom crítico, um começo, meio e fim, você vai discordar ou concordar com a análise dele do filme, mas ele vai defender os pontos dele. No entanto, um cineasta vai poder falar, poxa, aquele plano que ele fez é porque ele usou uma lente tal, que eu usei também no meu filme. É isso. É uma coisa... Há um conhecimento mais específico. O especialista e o jornalista, o crítico, são funções que eu concordo com vocês, e complementares. É o olhar. Complementares. Domingo agora, lá em Belo Horizonte, a gente estava trabalhando em Atlético Mineiro Internacional e o Fábio Júnior do lado, né, acompanhando, porque ele está se adaptando à nossa estrutura e está observando o nosso trabalho também. Ele não estava no ar, ele estava no cantinho da cabine. Porque ele me cutuca e fala assim, o Hever, olha lá o Hever, está tomando um remédio. Tomando um remédio?
O Hever virou de costa, malandro velho também, né? Virou de costa para a câmera principal, encostou aqui no cara, pegou o copinho aqui, tomou um remedinho, está tomando um analgésico dentro do jogo. Eu digo, caramba. Às vezes é o olhar do cara que está ali dentro que não percebe. Nós temos uma câmera lá atrás que está flutuando, aquele câmera conseguiu chegar ali, mostrou a imagem e captou aquilo ali. É uma coisa que a gente dificilmente vê. O cara que jogou bola compreende. Eu acho que é uma rivalidade totalmente ignorante. Eu acho que um tem tanto para oferecer para o outro. Eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos na CBF, estou fazendo de gestão, fiz de treinador, e eu fiz a licença A e a licença B. O que eu aprendi com os acadêmicos foi brincadeira, porque as minhas ideias elas estavam aqui, mas eu não tinha... Como botar em prática, né? Como organizar essas ideias para transformar em treinamento, sabe? Então, assim, se completa. Eu acho que não pode, de forma alguma, eu me achar melhor do que o Rizek ou do que o Luiz, porque eu joguei. São coisas diferentes. Coisas diferentes. Melhor jogador, você é melhor que o Luiz, com certeza. Deu para ver no drible. Eu tenho ali. muito para acrescentar. Estava de zagueiro ali, estava fora de posição. Eu tenho muito para acrescentar e tenho muito para aprender todos os dias. É uma rivalidade... Mas a vida é assim. Ai de nós, o grande problema é o dia que a gente achar que não pode aprender mais nada. Perfeito. Nós somos contadores de histórias. Não, e não só como profissionais, como homens. A gente está em constante, deveríamos estar em constante evolução. Sim. Ou pelo menos buscando essa evolução. Eu gosto dessa diversidade que esse programa... Não, Esse e outros do Sport TV e as nossas transmissões promovem. Exatamente. E essa questão que o Pedrinho falou, eu estou constantemente aprendendo com todo mundo. Porque é isso, olha só. Nesse momento, ele chutou... A opção da jogada foi essa... Por causa disso. Que o gramado aqui não tá legal, ou porque o zagueiro vinha não sei o que lá. São coisas que talvez eu não observe, porque eu não tive a vivência ali dentro do campo. Tô aprendendo mais das férias do Pet. Desde que o Pet saiu de férias, estou aprendendo mais, mas não sei por quê. Como é que você fala férias em Sérvio? Não sei, mas tá chinelando bonito. Na Grécia e na Sérvia, o Vini. Tá chinelando bonito, Pet, um abraço.